Paz do Senhor, irmãos. Amém? Posso pedir para vocês ficarem de pé de novo? Por favor. Só para ler a Bíblia, que eu acho que é reverência. Pegue sua Bíblia. É um livro bem popular. Sofonias 1, versículo 14. Diz assim: o grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Amém? Eu vou ler de novo. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Daniel. Daniel 3, versículo 17. Amém? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, ou da fornalha ardente, e da tua mão, ó Rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Amém? Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim: você quer ir para o céu? Não, está muito fraco. Assim não vai nem na esquina. Pergunta para o seu irmão: quer ir para o céu? O que ele respondeu? Não respondeu nada? Responde para o seu irmão. Pô, falta de educação não responder. Agora pergunta para ele assim: tem certeza? Pode sentar. Minha mão estava congelada, agora está suando. Não sei o que está acontecendo aqui. Aleluia. Sofonias, irmão. É um livro difícil das pessoas lerem, né? Já falei um pouquinho. É um livro difícil porque o profeta Sofonias, ele foi levantado num tempo que era bem difícil de anunciar o evangelho. Porque normalmente existem tempos em que as pessoas querem receber de Deus, mas não querem ouvir de Deus. E aí fica muito difícil para um profeta falar. Mas aquele que é chamado por Deus, que tem o Espírito Santo dentro dele, ele cumpre aquilo que o mestre fala. Então ele foi levantado para dar uma palavra para aquele povo. E achei interessante porque eu já tinha pensado um pouco sobre o livro de Sofonias, já li ele algumas vezes. É um livro bem curtinho, tem 3 capítulos apenas, bem legal. E o nome Sofonias significa o Senhor esconde. Fala para o seu irmão: o Senhor esconde. Aleluia. Todo aquele que serve ao Senhor, Deus esconde das ações de Satanás. Amém? É assim que Deus faz, irmãos. Aleluia. E Sofonias, ele foi levantado no tempo do rei Josias. A gente sabe que o rei Josias, ele foi empossado quando ele era bem criança. Se não me engano, ele tinha 12 anos de idade. E ele não podia reinar. Não podia, era uma criança tomando decisões a respeito de uma nação, era bem difícil. Então, naquele tempo, no começo, havia um concílio de sacerdotes e de líderes do povo que determinavam como é que funcionaria o reino, até que ele pudesse, então, ter autonomia para poder exercer o seu cargo. Aleluia. E a Bíblia diz que na situação que ele estava, irmãos, quando ele realmente começou a liderar o povo estava numa situação bem difícil. As pessoas, devido ao exílio, devido a vários resquícios de outros povos, porque ali, o reino de Israel ele foi invadido por outros povos, a Síria dominava naquele tempo. Então era
era bem difícil para o povo, porque o povo acabou ouvindo e recebendo conceitos, princípios e valores que eram diferentes daquilo que Deus tinha instituído. Deus tinha determinado para o povo leis, tinha determinado para o povo mandamentos, mas em determinado momento as pessoas gostam de andar sozinha. Aleluia. E quando a gente anda sozinho, a gente acaba sendo influenciado por outras pessoas que às vezes não nos levam no caminho correto. E o objetivo de Sofonias naquele tempo foi levantar ali uma voz, aleluia, para anunciar que um dia, o grande dia do Senhor ia acontecer. Hoje o nosso grande dia vai ser o dia do arrebatamento. Fala para o seu irmão, o dia do arrebatamento. Esse é o grande dia. Pergunta para o seu irmão, como você está se preparando para ele? Não, fala mais forte que essa pergunta é difícil. Como você está se preparando para ele? Aleluia. E eu fiquei pensando a respeito do nosso tempo. O dia do Senhor naquele tempo lá ia chegar, na realidade, o que eles estavam prevendo ali é que Deus ia retribuir todas aquelas obras más com um juízo. E então o povo voltaria a seguir os caminhos do Senhor, e aí o reinado de Josias seria um sucesso. Aleluia. Para nós, o grande dia, irmãos, que está chegando é o dia do arrebatamento. E como é que nós estamos nos preparando para esse dia? Quem quer ir para o céu? E os outros? Não? Quem quer ir para o céu? Aleluia. Ir para o céu, irmãos, é a maior dádiva. Foi o maior sacrifício que Jesus fez. Foi te dar a oportunidade de um dia você poder chegar lá no céu. E Ele está preparando coisas grandiosas e maravilhosas para você poder um dia estar lá para poder usufruir. Mas a gente vê que nesse tempo aqui as pessoas não queriam ouvir. Porque quando Deus fala, às vezes uma palavra dura, ou Deus quer colocar no caminho, às vezes é difícil nós entendermos o processo de Deus. E aquele povo ele acabou sendo influenciado pelos babilônicos, e foi influenciado pelos egípcios, foi influenciado pelos assírios, e eles começaram a deixar de lado os projetos de Deus. Quando nós, irmãos, começamos a dar ouvido para o que o mundo pode nos oferecer, para pessoas erradas, os propósitos de Deus, eles acabam ficando longe do nosso coração. Eles começam a ficar inatingíveis, porque você olha e parece que ele vai cada dia se distanciando, cada dia se distanciando. Aleluia. E Deus quer que você hoje entenda que o processo para ir para o céu, aleluia, ele é diferente do caminho que você está andando. Aí você pode falar, não, mas eu estou na igreja. Aleluia. Eu conheço a palavra. Eu até oro de vez em quando. Aleluia. Como você está se preparando para um dia poder morar no céu? Eu fiquei pensando a respeito dessa pergunta e achei muito sério. Porque hoje a gente vive num tempo onde as pessoas elas querem receber de Deus, mas não querem cumprir o que Deus quer. Aleluia. Deus tem uma obra, irmãos, determinada sobre a vida de cada um de vocês que está sentado aqui hoje. E até daquele que não veio. Mas para que a obra se realize, irmãos, você precisa se levantar. Você precisa começar a cumprir tudo aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Não deixar para depois. Aleluia. Hoje a gente vê que as pessoas querem ter liberdade para escolher os caminhos dela. Muitos, eu já ouvi isso várias vezes. Não, mas nós não temos livre-arbítrio. Fala para o seu irmão, o crente. Não, fala forte. Essa é forte também. O crente não tem livre-arbítrio. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João disse assim, se você diz que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Então eu tenho livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio parou, irmãos, no dia que eu aceitei Jesus. Aleluia. Porque agora eu preciso embutir na minha vida as novidades que Cristo quer colocar.
se eu continuar escolhendo o caminho que eu quero servir, se eu quiser continuar escolhendo se eu venho ou não no culto de quarta, se eu quiser escolher se eu venho ou não na vigília, se eu quiser escolher se eu venho ou não na escola dominical, se eu quiser escolher, aleluia. Aleluia. A gente vai escolher demais, irmãos, e a gente vai escolher o caminho errado. Por isso que Deus quer falar para você hoje, é que você precisa entender o que Ele quer para a sua vida. Quando eu entrei aqui na restauração, eu estava pensando sobre isso. Eu entrei há 19 anos e 4 meses atrás, aqui. Quando eu entrei aqui, tinha culto de quarta-feira, tinha jejum e oração na terça, tinha culto de sexta, tinha culto de sábado, tinha escola dominical no domingo e tinha culto à noite. Verdade? Os antiguinhos aí, né? Aleluia. Hoje, irmãos, uma pessoa vir no culto de quarta é um sacrifício. E aquele tempo nós gostávamos e tinha um anseio para que a gente pudesse chegar ao final de semana, que a gente ficava 3 dias adorando a Deus. 3 dias buscando a presença do Senhor, criando entendimento, criando consciência de salvação, mudando a nossa vida cada dia, sendo aperfeiçoado. E hoje a gente vê que as pessoas não querem ser aperfeiçoadas. Pouco tempo se gasta em conhecer verdadeiramente a Deus. Quanto que você tem conhecido de Deus? E eu fiquei pensando sobre isso, eu fiquei analisando a vida de Sofonias. Que difícil é, imagina um reino totalmente dividido, um povo totalmente perdido, e o sacerdote tendo que ir lá e chamar a atenção de todo mundo. Aleluia. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu não vou lá falar isso não. A minha família falou, você vai pregar hoje porque eu não quero falar. Ela falou, não. Deus falou com você, o problema é seu. Aleluia. Então nós, irmãos, que consciência nós temos de um dia poder morar no céu? Que caminho nós estamos trilhando para poder verdadeiramente estar lá? Você não quer morar lá? Eu quero morar lá, e eu quero ver todo mundo lá. Porque a primeira coisa que vai acontecer no céu é uma festa. Às vezes a gente pensa no dia do arrebatamento como um dia glorioso. Vai ser um dia glorioso mesmo. Nós podemos um dia ser chamados por Deus para poder morar no céu. Mas naquele tempo de Sofonias, a Bíblia diz que quando chegasse o grande dia, aleluia, o tratamento para aqueles que fossem justos, aleluia, glória, festa, eternidade no céu. Mas o dia do Senhor para aquele que estava fora do caminho, se você continuar lá no capítulo 1, no versículo 15, no versículo 16, a Bíblia diz assim, que o dia do Senhor para aquelas pessoas foram dias de trevas, foram dias de dores, foram dias de angústias, dias de indignação, dias de assolação. E todo aquele, irmãos, que ficar no arrebatamento, que não ouvir a voz da trombeta, vai encontrar na terra uma situação bem diferente do que tem hoje. Porque aí verdadeiramente vai se cumprir aquele versículo que fala que o mundo jaz no maligno. E aí toda a autoridade do mundo vai ser dada para o diabo. Hoje o mundo está difícil? Está bem difícil. Você assistiu Cidade Alerta, então, quando termina você tem que ir para a UTI, porque é tanta tragédia que você se abala. Agora imagine, irmãos, hoje ainda tem o domínio do Espírito Santo. Mas quando a igreja for levada, esse domínio será tirado. E aí não haverá mais. Você pode ler a Bíblia e você não vai entender. Porque quem dá o entendimento da palavra é o Espírito Santo. Quem dá o discernimento é o Espírito Santo. Deus quer te mostrar hoje, irmãos, que você precisa mudar a sua conduta. Hoje é um dia de decisão. Talvez você já ouviu isso um monte de vezes, teve até um apelo aqui na frente. Mas verdadeiramente, irmãos, Deus está preocupado com o caminho que você está seguindo. É por isso que, para complementar a palavra, a gente vai falar um pouco sobre Daniel, sobre o texto lá de Daniel, que a Bíblia diz que tinham 3 homens ali, né? Daniel não estava presente, Daniel estava na corte, enquanto os 3 estavam ali. E a Bíblia diz que foi determinado algo sobre a vida daqueles 3. Foi determinado morte para eles.
Foi determinado prisão para eles. Muitas das vezes o diabo tem colocado isso sobre a sua vida. Ele tem colocado prisões em que você às vezes quer tentar andar, não tem como sair. Quem está preso não tem para onde sair. Aleluia. E a Bíblia diz que sobre esses três foi determinado uma sentença de morte. O rei Nabucodonosor, ele ergueu uma estátua de ouro. E quando os músicos tocavam os seus instrumentos, a Bíblia diz que todos aqueles que estavam presentes, estavam ouvindo, deveriam se ajoelhar e fazer uma adoração. Aleluia. Deus é bom demais. Aqueles três não mudaram seus valores, não mudaram seus princípios. Não importa a prova que você está passando, irmãos, e o desafio que te colocaram. Não mude os seus princípios e valores. Permaneça em Deus, porque Ele te honra. Aleluia. E então foram lá e falaram para o rei, olha, aqueles três, sabe aqueles três lá? Inteligentes, sábios. O Senhor até mudou o nome deles. Ó, quando toca os instrumentos, nenhum dos três se curva. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou irado. Como assim? Como não me adoraram? Estão desonrando o rei deles. Então imediatamente o rei mandou chamar os três. Falou, não, traz os três aqui. Falou para eles, olha, vamos tocar agora. Eu quero ver se eles têm coragem na minha presença de não se curvar. De não se dobrar. Aleluia. Os três foram chamados. Deu ordem para os músicos. E eles permaneceram de pé. O rei então ficou mais bravo, já estava bravo então. Aí que ele ficou praticamente endemoniado. E ele perguntou para eles, vocês não vão me adorar? Vocês não vão se curvar diante de mim? E eles responderam algo que eu fiquei pensando sobre isso. Ficaram quietinho. Não falaram nada. Não reclamaram. Não murmuraram. Às vezes você tem sofrido desafios na sua vida, irmãos. Como é que você tem se comportado? Tem situações que nós temos que ficar em silêncio. Fala para o seu irmão. Tem situações que precisamos ficar em silêncio. Aleluia. E eu me lembrei de uma passagem. Jesus, quando foi levado diante de Pilatos, Pilatos olhou para ele e falou assim, se defende. Estão te acusando, estão falando um monte de coisa a seu respeito. Se defende. Jesus falou o que para ele? Nada. Jesus ficou em silêncio. E ainda aí ele ficou ousado. Falou, você não sabe que eu tenho na minha mão o poder de decidir sobre a sua vida? Eu posso te crucificar, como eu também posso te libertar. Se defende. Jesus ficou em silêncio. Falou para ele, olha, eu só vou te lembrar uma coisa. Esse poder que você tem na sua mão, se não fosse dado de cima, você não teria poder algum. E Jesus passou aquela situação em silêncio. Tem situações, irmãos, que você tem que passar em silêncio. Até Deus fica em silêncio. Quando os três foram colocados naquela situação, eles foram colocados numa situação, irmãos. Eles tinham pecado? Não, não tinha pecado. Eles tinham feito alguma coisa errada? Eles tinham desobedecido a Deus? Eles tinham descumprido algum mandamento? Não. Eles permaneceram fiéis. Eles estavam ali na certeza do que tudo que eles estavam fazendo era certo. Às vezes a gente está na nossa vida, a gente está fazendo tudo direitinho. Eu estou servindo a Deus, eu estou orando, eu estou buscando. E tem situações que se levantam, que eu não sei de onde vem. Deus fala para você hoje, fique em silêncio. Aleluia. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, por que eles tinham que passar por aquilo? Está tudo certo. Eu oro, eu leio a palavra,
dou exemplo do seu nome, dou testemunho do seu nome. E de repente foi colocado um desafio. Se você não se curvar, fornalha. Como é que você reagiria, irmão? Ah, Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, que prova é essa? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Aleluia. Deus fala para nós, irmãos, ficarmos em silêncio. Porque às vezes Deus não quer ouvir as nossas palavras, Deus quer ouvir o seu coração. Porque é o nosso coração que determina o caminho que nós vamos seguir. Não é você cantar aqui na frente, ou cantar aí, ou cantar bonito. O que Deus recebe, irmãos, é a adoração que sai do seu coração. E é isso que Deus quer ouvir. Eles estavam ali, irmãos, sofrendo aquilo, passando aquilo, porque o Filho do Homem precisava ser revelado no meio do povo. Porque quando eles foram jogados na fornalha ardente, eles não estavam sozinhos. Tinha um com ele. Tem situações que você vai passar, irmãos. Você vai estar certo. Você vai estar fazendo tudo certo. Mas você vai passar provas, porque o Filho do Homem precisa ser revelado no lugar onde você está. O Filho do Homem precisa aparecer. É Ele que precisa aparecer, irmãos. Não sou eu nem você. É o anúncio daquilo que nós testificamos, é que mostra o Deus que nós servimos. Foi isso que eles quiseram mostrar para Nabucodonosor. Ele falou, não importa, rei, se você vai me matar. Não importa se eu vou para a fornalha. Não importa o desafio que o diabo coloca na sua vida. Importa como você reage. E eles falaram, olha, rei, você tem poder. Você pode até me jogar na fornalha, eu e meus amigos. Mas o meu Deus, Ele pode me livrar. Ele pode me livrar da fornalha. Ele pode me livrar da sua mão. Ele pode me livrar do diabo. Ele pode me livrar dos meus adversários. Ele pode me livrar da prova que eu estou. Ele pode me livrar dos meus inimigos. Ele pode me livrar. É nisso que você, irmãos, precisa entender qual é a conduta que você tem que ter. Diferente do povo de Judá, lá no tempo do rei Josias, lá com Sofonias. É uma atitude diferente, onde quem precisa aparecer não sou eu. Não o título que eu tenho. Não a responsabilidade ou a unção que eu tenho. Quem precisa aparecer é aquele que mora dentro de mim. Aleluia. É Ele quem precisa aparecer, irmãos. É por isso que quando os três estavam lá, não importava a situação, porque se eles morressem, eles entenderam que o processo deles teria acabado ali, que era melhor eles estarem morando com Deus. Eles entenderam que a morte naquele momento para eles não era simplesmente desligar do mundo, era ter a oportunidade de estar lado a lado com o Pai. É por isso que quando eu cheguei aqui, eu perguntei para você, como é que você está se preparando para ir para o céu? Que glória que é, irmãos, poder um dia estar lá no céu. E nós nos precisamos preparar como eles. Primeira coisa que eles fizeram, quando eles foram levados até o rei, decidiram não se contaminar. Fala para o seu irmão, você e eu não podemos nos contaminar com o mundo. Aleluia. Isso em vários aspectos, irmão. Primeiro aspecto que eu gostaria de falar com vocês, não se contamine com as más notícias do mundo. Aleluia. Né? A gente viu essa semana aqui uma vergonha mundial. Né? O escândalo da FIFA aí. Coisas terríveis. Saiu até, eu li na sexta-feira, eu li que tinha investigação de manipulação de jogos desde a Copa de 2002. Coisas terríveis. Mas isso acontece, irmãos, por quê? Porque as pessoas se acostumaram. Eu fiquei analisando a vida daqueles rapazes lá, se verdadeiramente for culpado, né? Quantos anos que eles estão se acostumando a roubar? Ficou algo natural, normal. E às vezes é assim que o diabo trata o pecado na nossa vida. Ele vai colocando tanto, que uma hora você se acostuma e ele não tem efeito na sua vida. Você olha e fala, é verdade. Ou então tem notícia, morreu 50 pessoas. Morreu 50 pessoas. Teve terremoto no Nepal. Também aquele povo era tudo idólatra. Melhor morrer todo mundo.
Como você reage às más notícias do mundo? Aleluia. Deus nos ensina que nós temos que trazer a novidade para o mundo. Trazer o socorro para aquele que está precisando, irmão. É assim que você tem reagido? Quantos têm dobrado o joelho e orado por aqueles que estão perdidos lá fora? Quantos têm se verdadeiramente desafiado o diabo? Fala, não, aqui não. Aqui tem um povo que clama pelo nome do Senhor. Aqui tem pessoas que querem mudança para o mundo. Aqui tem pessoas que querem buscar quem está lá fora. A diferença quem vai fazer, irmãos, sou eu e é você. Fala para o seu irmão, a diferença quem faz somos nós. Aleluia. Eu fiquei pensando, que desafio terrível que eles sofreram. 3 jovens. Você prefere servir a Deus ou ser lançado na fornalha? Você prefere servir a Deus ou morrer hoje? Foi um desafio de morte. Esse é o diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas no desafio de morte, aleluia, quando Jesus está, nasce a vida. E quando eles entraram lá, a Bíblia diz que eles foram tirados. Nem cheiro tinha de queimado. Não queimou nem um fio de cabelo. Nem chamuscou a roupa que eles estavam. Nada. É assim que Deus faz com aquele que permanece nele. O convite de Deus hoje, irmãos, é um convite de decisão. Como é que você quer permanecer nele? Permaneça nele com os alvos de um dia poder morar no céu. Qual é o limite até onde você vai com Deus? Será que você iria com Deus até a morte? Ou até a morte é um desafio muito forte para você? Aleluia. Até onde você vai por Jesus? Até onde você se sacrificaria por Deus? São tantos questionamentos, irmãos, que a gente olha e cada pergunta dessa que passa na nossa mente, que passa no nosso coração, a gente vê que a gente parece que vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo. E a gente vai ficando tão pequenininho diante da dimensão da responsabilidade que a gente recebeu. Aleluia. Mas a Bíblia diz assim, que quanto menor você fica, né, Deus te pega pela mão, Ele vem te levantando. Ele vem te levantando. Ele vem te levantando para que todos possam ver que você era alguém sem Ele, mas com Ele você foi feito um herdeiro do céu. Essa é a diferença para aquele que serve a Deus. Deus fez de você, irmãos, um cidadão do céu. Não fez um cidadão da terra, um cidadão limitado. Deus fez um cidadão do céu. Aleluia. Tem situações na nossa vida, irmãos, que Deus vai colocar à prova, que Deus precisa te aperfeiçoar. Quem quer ser aperfeiçoado por Jesus? Tem certeza? Aleluia. Lá em Lamentações 3, versículo 26, eu gosto bastante de Jeremias. Jeremias era 10. Diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Deus, Ele conhece, irmãos, a sua fraqueza. Deus, Ele conhece a sua dificuldade. Deus, Ele conhece o seu limite. Deus, Ele conhece o seu fracasso. Aleluia. Mas quando o Pai olha para você, Ele vê o sucesso do Filho. Ele vê que vale apostar em você. Ele vê que vale fazer de você uma nova criatura. Ele vê que vale fazer de você uma pessoa diferente para influenciar os demais. Ele vale olhar e acreditar que você pode fazer a diferença ainda. Nesse mundo que cada dia que passa é só notícia triste. É só notícia má. Não se contamine com a notícia má. Fala para o seu irmão, a notícia má está muito fraco. Ela enfraquece a fé. Aleluia. A fé, irmãos, é o que move o crente. A fé, ela move as circunstâncias em favor nosso. Quando aqueles 3 estavam ali condenados, o que determinou na vida deles foi a fé. Eles tinham fé suficiente para confiar em Deus e tinham fé suficiente para obedecer e saber que do livramento
Só Deus podia livrar. A fé foi que determinou a vida dele. Aleluia. Qual é o limite da sua fé? A Valdira falou aqui na quarta-feira. Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. A Bíblia diz que você pode mover montanhas. Se você tiver um pouquinho mais, então, quantas coisas poderosas você pode fazer? Pergunta para o seu irmão, qual o tamanho da sua fé? O que ele respondeu aí? É do tamanho de um grão de mostarda? Pergunta para ele. Grão de mostarda, para quem não sabe, é mais ou menos um grão de areia. Mais ou menos assim, um grão de areia. Uma comparação, bem pequenininho. Um grão de areia é pequeno, né? Você pegar só um grãozinho, aleluia. Talvez a sua fé esteja pequenininha assim. Aleluia. Mas se você depositar ela totalmente em Deus, você pode mover montanhas. Você pode mover muralhas. Aleluia. Não se contamine com as más notícias do mundo. Não se contamine com o que eles mostram. Essa semana aqui eu fiquei pensando sobre um comercial que eu vi da Boticário. Quem viu? Você viu a propaganda dele? Quem não viu, eu vou contar. Propaganda do Dia dos Namorados. Né? Aí, um homem foi lá e comprou um presente para uma mulher. Uma mulher foi lá e comprou um presente para outra mulher. Um homem comprou um presente para um outro homem. Aleluia. A gente olha e faz só isso. Vixe. A gente fica indignado, fica bravo. Fala, não, Jesus, como é que pode? Ia queimar tudo no inferno. Não, irmãos. A gente precisa ter uma postura de crente. Você precisa orar para essas vidas. Você precisa fazer a diferença. Quanto mais o crente recua, mais o diabo tem avançado. E Deus quer levantar hoje aqui, irmãos, guerreiros que verdadeiramente sigam em frente. A Bíblia diz, se você mostrar frouxo no dia da batalha, pouca será a sua força. Pergunta para o seu irmão, está forte aí? Tá ou não tá? Tem uns que estão mais ou menos aí. Sabe, irmãos, é um negócio muito sério isso. Eu fiquei pensando sobre a palavra que o pastor pregou na semana passada, sobre graça. E hoje a gente vê que as pessoas entendem graça de uma forma equivocada. Graça. Graça foi Jesus morrer na cruz por seu pecado. Isso foi graça. Agora as pessoas entendem hoje que assim, eu peco, Deus me perdoa. Eu peco, Deus me perdoa. Aí recebe uma exortação, não, mas nós estamos no tempo da graça. Né? Deus me perdoa. Deus perdoa, irmãos. Mas há limite. Até a promessa tem limite. Você sabia? Sabia que promessa tem limite? Eu fiquei pensando sobre isso. Promessa de Deus tem limite. Qual é o limite da nossa promessa? A maior promessa que Deus fez. Um dia você poder morar no céu. Quando essa promessa se cumprir, irmãos, todas as outras são dispensáveis. Porque nós estaremos um dia lado a lado com o Pai. Nós estaremos um dia em ruas diferenciadas, não como essa. Nós estaremos em lugares de destaque, não lugares como passamos hoje. Nós estaremos num lugar onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sacrifício. Porque o maior sacrifício Ele já fez, que foi morrer na cruz por mim e por você. E por isso que a graça, irmãos, na realidade, sem o reconhecimento da cruz, ela não existe. Aleluia. Use a graça em seu favor, reconhecendo que aquilo que Deus fez não foi em vão, mas foi para que nós pudéssemos ter a oportunidade de exercer graça sobre mais um. Coloca a mão no ombro do seu irmão. Aleluia. Fala para ele assim, eu preciso exercer graça sobre você. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?
Aleluia. A graça é o presente que você recebeu para dar de graça para alguém. É esse que é o seu papel, irmãos. Aleluia. Deus não importa com o seu pecado. Ele não vai ficar te acusando porque você peca. Quem fica acusando é o diabo. Deus, ele perdoa quando você peca. São essas atitudes que Deus quer colocar na nossa vida hoje. Não a conduta que o povo de Judá tinha com o rei Josias. Né? Até que um dia ele foi levantado e ele realmente botou ordem naquele lugar. Se você continuar lendo depois o livro de Sofonias, você vai ver que ele fez uma reforma. Né? Depois você lê no livro de Reis, você vai ver que ele mudou a história daquela cidade. Porque as pessoas um dia decidiram ouvir. Porque as pessoas um dia decidiram escolher o caminho certo. Escolheram seguir o exemplo de Jesus. Escolheram seguir o modelo do Mestre. Aleluia. E eu fiquei pensando sobre o modelo de Jesus. Fiquei pensando sobre aqueles 3 na fornalha. Deus ali prontamente junto com eles. Será que o livramento deles já estavam determinados? Estava determinado eles serem livres ali da fornalha? Pode falar, não precisa ficar com vergonha. E eu fiquei pensando sobre essa pergunta. Será que Deus já tinha determinado? Não, se eles forem para a fornalha, nós vamos dar um jeito de salvar. E eu pesquisei os nomes deles. E foram lançados lá na fornalha ardente Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esse era o nome que os babilônicos deram para ele. Os nomes deles eram esses. E o livramento já estava determinado. Ananias significa: o Senhor é Deus gracioso. É Deus que derrama graça. Misael significa: quem é igual a Deus? É uma pergunta, na realidade, o nome dele. Quem é igual a Deus? Azarias significa: o Senhor é Deus que ajuda. Aleluia. Deus derramaria graça, porque não há ninguém igual a Ele, porque Ele é um Deus que te ajuda. Porque no momento que você tem dificuldade, no momento que você tem de angústia, no momento que você tem de tristeza às vezes, a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Não tema. Busque ao Senhor. Decida seguir pelo caminho. Decida seguir por Jesus. Talvez você chegou aqui hoje pela primeira vez, está até visitando. Aleluia. Jesus morreu na cruz por você, irmão. E Ele quer te dar uma oportunidade de você morar no céu também. Hoje nós precisamos aprender algumas coisas que precisam ser mudadas na nossa vida, que precisam ser aperfeiçoadas. Mas você que está chegando, Deus quer te mostrar que Ele tem um novo e vivo caminho sobre a sua vida. Ainda que você esteja numa situação terrível, ainda que toda a igreja esteja no deserto, a Bíblia diz que Deus, Ele pode abrir rios no meio do deserto. Ele pode dar vida onde todo mundo já condenou como morte. Ele pode mudar, Ele pode libertar todo aquele que está cativo. Só depende de você. Quem quer morar no céu? Fica de pé. Vem o louvor aqui para frente. Aleluia. Dá a mão para o seu irmão. Aleluia. Feche os seus olhos. Lembre-se sempre desse pedaço. Ainda que eu esteja certo, que eu esteja fazendo todo o caminho certo, e uma prova muito grande vier sobre a minha vida, é porque Deus precisa aparecer onde eu estou. É Deus que faz a diferença, irmão.
É Deus que muda a história. É Deus que faz caminho novo. É Deus que determina a sua vitória. Você entrou aqui hoje precisando de algo, às vezes até desesperado, preocupado, mas Deus fala para você hoje: aguarde em silêncio. Fique com a palavra de Jeremias. Bom, aleluia, é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem de Deus. Deus, Ele nunca chega atrasado. Ele vai chegar no momento que você precisa. Não é no momento que você quer, é no momento que você precisa. Aleluia.